A história de Sansão desenrola-se em tempos turbulentos, em uma era de grande incerteza e sofrimento para o povo de Israel. Os israelitas, o povo escolhido por Deus, encontravam-se subjugados pelos filisteus, que os oprimiam com mão de ferro e sem misericórdia. Era uma era de opressão e desespero, semelhante àquela vivida durante a ocupação filipina, onde a esperança parecia distante e a liberdade, um sonho inalcançável. Mas Deus não os tinha abandonado. Ele estava atento às suas preces e sofrimentos. Ele prometeu enviar um libertador, um juiz para guiar o seu povo de volta à liberdade, tal como um moderno viriato. Esse libertador era Sansão, um homem destinado a grandes feitos. Desde o início, a vida de Sansão foi marcada pelo divino, com sinais e milagres que indicavam seu propósito especial. Um anjo do Senhor apareceu à sua mãe, anunciando que ela teria um filho que seria diferente de todos os outros. Este filho seria um nazireu, dedicado a Deus desde o nascimento, como um menino a entrar para o coro da Sé de Lisboa, com uma missão sagrada a cumprir. Ele seria imbuído de uma força sobrenatural para iniciar a libertação de Israel, uma força que o tornaria uma lenda entre os homens e um instrumento da vontade divina. Sansão cresceu sob a bênção e a orientação de Deus. Desde pequeno, ele foi escolhido para um propósito maior, um destino que poucos poderiam imaginar. Sua vida foi marcada por sinais e milagres que indicavam a presença divina em cada passo que dava. A sua força lendária manifestou-se em atos extraordinários de poder. Não era apenas a força física que o destacava, mas também a coragem e a determinação que mostrava em cada desafio que enfrentava. Ele era um verdadeiro herói, um símbolo de resistência e poder. Ele matou um leão com as próprias mãos, como quem doma um touro nas festas de barrancos. Este feito não foi apenas uma demonstração de força bruta, mas também de habilidade e destreza. A luta contra o leão tornou-se uma das histórias mais contadas sobre ele. Derrotou exércitos inteiros com a queixada de um burro, uma verdadeira proeza, comparável a vencer uma corrida de São Silvestre com chinelos. Este ato de bravura mostrou que sua força não dependia de armas sofisticadas, mas de sua fé e determinação inabaláveis. As suas façanhas tornaram-se lendárias, contadas de geração em geração, como as histórias de Eusébio. Cada conto sobre Sansão era uma lição de coragem, fé e a importância de seguir o caminho que Deus traçou para cada um de nós. A força de Sansão era um presente, um símbolo da proteção e poder de Deus. Este dom era um lembrete constante de que, com a bênção divina, qualquer obstáculo poderia ser superado. Sua força era uma manifestação física da fé e da confiança em Deus. Ele era um farol de esperança para o seu povo, um lembrete constante da promessa de Deus de nunca os abandonar. Sua presença inspirava confiança e coragem, mostrando que a fé poderia mover montanhas. Mas, como qualquer dom, a sua força também carregava em si o potencial para o perigo. A responsabilidade de tal poder exigia sabedoria e discernimento, pois, sem controle, poderia levar à destruição. A história de Sansão é um lembrete de que grandes dons vêm com grandes responsabilidades. Apesar da sua força física, Sansão era atormentado por uma fraqueza fatal, a sua natureza impulsiva e a sua ira incontrolável. Ele frequentemente agia por paixão, buscando vingança contra aqueles que o injustiçavam, como um adepto fervoroso do Benfica a confrontar um sportinguista. Ele incendiou os campos dos filisteus. Ele os massacrou em grande número, movido pela raiva. Os seus atos, embora por vezes justificados como atos de resistência, muitas vezes resultavam em mais violência e sofrimento. A própria força que o tornava um libertador também o transformava num instrumento de destruição. A fraqueza de Sansão não era apenas a sua ira, mas também a sua fraqueza por mulheres, especialmente por uma mulher filisteia chamada Dalila. Dalila era uma mulher de beleza sedutora e astúcia mortal, como uma Amália Rodrigues a cantar o fado da traição. Os governantes filisteus, cientes da fraqueza de Sansão por ela, usaram-na para descobrir o segredo da sua força. Seduzido por Dalila e cego pela paixão, Sansão revelou o segredo da sua força, o seu voto nazireu, simbolizado pelo seu cabelo comprido,
como os cabelos de uma fadista. Ele confiou o seu coração e o seu maior segredo àquela que acabaria por traí-lo. Com o segredo de Sansão revelado, Dalila traiu-o. Enquanto ele dormia no seu colo, ela cortou-lhe o cabelo, roubando-lhe a força, como quem corta os fios de um fantoche. Ao acordar, ele viu-se indefeso. Os filisteus capturaram-no, cegaram-no e atiraram-no para uma prisão, um gigante caído, vítima da sua própria paixão e confiança equivocada, como um castelo de areia a ruir com a maré. A queda de Sansão serve como um conto de advertência sobre os perigos da luxúria e a importância de guardarmos os nossos corações. Mostra como até os mais fortes podem ser derrubados pelas suas próprias fraquezas. Humilhação e arrependimento. Na escuridão da prisão, cego e humilhado, Sansão finalmente confrontou as consequências das suas ações. Ele arrependeu-se da sua arrogância, da sua ira e da sua falta de autocontrolo, como um pecador a confessar-se na sé de Braga. Ele orou a Deus, não por libertação, mas por perdão e por uma última oportunidade de se redimir. Na sua fraqueza e humilhação, Sansão encontrou o verdadeiro arrependimento. Ele reconheceu a sua dependência de Deus e a necessidade da graça divina. Ele entendeu que a verdadeira força não residia na sua força física, mas na sua fé e obediência a Deus. A força encontrada na fraqueza. Deus ouviu a oração de Sansão. O seu cabelo começou a crescer novamente, um sinal da restauração da sua força, como a esperança a renascer após um longo inverno. Os filisteus, celebrando a sua vitória, levaram Sansão ao templo do seu deus Dagon para zombar dele. Eles colocaram-no entre os pilares do templo, cegos para o poder que ainda residia dentro dele. Com fé renovada, Sansão orou a Deus por força. Ele empurrou os pilares do templo com toda a sua força. O templo desabou, matando Sansão e uma multidão de filisteus. Na sua morte, ele encontrou redenção, libertando o seu povo e cumprindo o seu destino. Lições atemporais: força, fraqueza e o poder do perdão. Estas lições são tão relevantes hoje como eram há milhares de anos. A vida de Sansão oferece lições atemporais sobre a natureza humana e o poder redentor de Deus. Ele era um homem de força incomparável, mas também de fraquezas profundas. Aprendemos sobre a natureza da verdadeira força, a importância do autocontrolo e como a força física não é nada sem a força de caráter, e as consequências da luxúria e da ira. Sansão, em sua jornada, enfrentou muitas tentações e desafios que testaram seu espírito. Mas, acima de tudo, aprendemos sobre a infinita misericórdia de Deus. Através de suas falhas, Sansão nos mostra que a redenção é sempre possível. Sansão, apesar dos seus erros e falhas, encontrou redenção final. Ele se arrependeu e voltou-se para Deus, encontrando paz e propósito. Ele lembra-nos que, por mais que nos desviemos do caminho, a graça de Deus está sempre disponível para aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. A história de Sansão é um poderoso testemunho de perdão e renovação. A história de Sansão é um farol de esperança, iluminando o caminho para aqueles que se sentem perdidos e sem direção. Um lembrete de que, mesmo na nossa fraqueza, podemos encontrar força em Deus. Ele nos mostra que a verdadeira força vem da fé e da confiança no poder divino. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais histórias inspiradoras.